Aleluia, Jesus. 1 Samuel, versículo 17. Versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Aleluias. Quem está feliz, diga graças a Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus em nossa vida, irmão. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus, irmão. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Senhor Deus, na Tua presença estamos nessa noite. E sabemos, ó Pai, que a Tua presença aqui é notória. E diante disso, ó Pai, a nossa fé aumenta ainda mais, porque Tu tens se manifestado grandemente entre nós aqui. E a partir da Tua presença aqui, nós já cremos, ó Pai, que todos os gigantes, meu Senhor, já estão com as pernas trêmulas, porque já podem sentir e contemplar a Tua glória neste lugar. Portanto, ó Deus, fala Tu aos nossos corações de forma tremenda e sobrenatural, porque viemos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que Tu tem para nos entregar, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Então, Senhor, tenha liberdade na Tua casa para falar do jeito que Tu queres e como Tu queres, em nome de Jesus. Irmãos, poder sentar, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. É muito maravilhoso nós pregarmos em cima de um tema um tanto quanto conhecido, um tanto quanto pregado em diversas igrejas. Mas o que mais me alegra no Senhor, que os irmãos têm acreditado no Deus que está aqui esta noite. Os irmãos têm depositado a sua fé no Senhor. Eu quero dizer, irmão, que quando se fala de gigante, nós vamos falar do gigante Golias. Mas antes de falar desse gigante Golias, um dos filisteus, eu queria te perguntar, irmão, e você falasse com Deus: qual o gigante que tem atormentado a sua vida? Qual o gigante que tem tirado a sua paz? Nós vamos falar aqui de alguns gigantes aqui no decorrer da mensagem, para que você entenda, irmão, que você tem autoridade dentro de você para fazer correr todos os gigantes que estiverem investindo contra a sua vida. Porque aqui já foi falado que Deus estava mudando e transformando vidas aqui, eu creio. Foi falado essa noite que Deus tem curado enfermidade aqui, eu creio. Então eu creio que antes mesmo de terminar esse culto, o Senhor já tem jogado por terra gigantes aqui nessa noite. E essa campanha está apenas começando. Então, se nós começarmos aqui debaixo de glória esta noite, se você puder glorificar, eu tenho certeza que esse teto vai se abrir e a glória de Deus vai cair aqui. Louvado seja Deus. A palavra nos fala acerca de um jovem, Davi. Davi era um jovem menino, irmão, ainda, mas um jovem cheio de autoridade. Na ocasião em que ele tenha sido, na ocasião em que ele fora consagrado por Samuel na sua casa, a casa de Jessé, seu pai, o belemita, ali ele foi escolhido entre os seus irmãos, talvez os irmãos mais sábios, maiores, com aquele corpo de guerra, homens preparados para a guerra. Eliabe, Samar, Abinadad,
esses eram alguns dos filhos de Jessé. E eles eram homens preparados para a guerra. Então aonde o rei Saul ia para afrontar alguma nação, em algum debate, eles iam junto porque eram homens preparados de guerra. Mas Davi não, irmão. Davi era humilde, era manso de coração. Era um homem que ele apacentava as ovelhas de seu pai. Era um homem que tinha um amor tão grande. Ele tinha um carisma, ele tinha uma moderação. Mas ele tinha algo na vida dele que você tem nos dias de hoje, irmão. Ele tinha autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Davi ele foi consagrado por Samuel, diz a Bíblia, e a sua Bíblia também diz, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Amém, irmãos? Então eu quero dizer uma coisa: se havia gigante na tua vida, se havia, quando tu entraste nessa casa, o Espírito Santo de Deus, ele se apoderou de você. É só quem quer para glorificar nessa noite. E quem estiver disposto de tirar de dentro do peito a autoridade que Deus te colocou, para que você venha com grande voz de guerreiro nessa noite repreender o gigante que está sobre a tua vida. Aleluia. Agora, irmãos, louvado seja Deus. Diz a Bíblia que o rei Saul ele vai para guerrear com os filisteus. E ele leva Abinadab, Samar e Eliabe, filhos de Jessé, seus 3 filhos, seus 3 primogênitos. Levam para a guerra, que eram homens preparados. Mas Davi se preocupa, porque eles se acamparam de frente, ou seja, em frente aos filisteus. Então, amado Jessé, ele fala com Davi: Davi, hoje tu não vai apacentar as minhas ovelhas. Hoje eu vou te dar alguns alimentos, e você vai de encontro aos teus irmãos que estão na guerra. E lá você vai buscar saber como que eles estão, porque eu preciso saber como estão os seus irmãos naquela guerra. Então você vai fazer. Sim, senhor, papai, nós vamos, eu vou. Ele pega tudo que o pai dá a ele, e ele vai até junto ao acampamento daqueles que estavam lá para debater um com o outro, que era o israelita e eram os filisteus. Lá estava o acampamento. E diz a Bíblia que quando Davi chega naquele lugar, ele começa a conversar com seus irmãos, a perguntar como estava. E Eliabe, ele fica até tenso, ele fala: porventura tem tu abandonado a ovelha do nosso pai? Tem tu largado tudo para lá para estar aqui? Vieste aqui apenas para assistir de camarote a guerra? Entre outras palavras. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, você está numa guerra danada e as pessoas às vezes não vêm para ajudar, realmente eles vêm para assistir você passar pela guerra. Não tem coragem de estender a mão para ajudar você na guerra. Era isso que Eliabe estava pensando. Ele veio aqui apenas, Davi veio aqui apenas, não é homem de guerra. Ele veio aqui apenas para ver a desgraça que está acontecendo conosco. Mas nem mesmo seu irmão Eliabe sabia o que estava acontecendo naquele momento. E diz a Bíblia que estando ainda Davi falando com seus irmãos, Davi contempla, viu um dos filisteus, um gigante, muito grande, irmão. Vinha ele aproximadamente 3 metros de altura, diz a Bíblia Sagrada, e alguns livros de estudo diz. Ele tinha quase 3 metros, homem preparado de guerra. Você pode imaginar, irmão? Os seus equipamentos de guerra pesava quase 200 quilos, era um homem gigantesco. E toda vez Davi percebeu que quando aquele homem gritou: porventura tem algum israelita aí para me enfrentar? E quando ele ouviu aquilo, ele viu que o povo de Israel bateu em retirada, correu daquele gigante. E aquilo entristeceu o coração de Davi. Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite, irmão. Há quanto tempo tu tem corrido do gigante? Há quanto tempo você tem se esquivado dos caminhos do Senhor por causa do gigante que está sobre a tua vida? Faz uma reflexão nessa noite, irmão. O Senhor manda te perguntar: há quanto tempo, meu filho, minha filha, tu tem corrido do gigante? Mas eu tenho uma palavra para te dar esta noite. Levanta a mão que quer receber, irmão. O Senhor tem escolhido aqui esta noite, tem selecionado homens e mulheres valentes que não retrocedem, que não voltam atrás. Aleluias! Porque quando você
saiu da porta para dentro, o Espírito Santo de Deus se apoderou de você. Então, irmão, se você não tinha autoridade, começa a usar ela nesta noite, dando glória para cima, para que o fogo venha descer neste lugar, porque aqui é lugar de valente. E quando Davi vê o povo de Israel retroceder correndo, Davi, como ele é conhecedor, né, irmão? Ele é conhecedor de Deus. Ele pode, eu estou apenas conjecturando, tá, mano? Não é a Bíblia. Eu posso imaginar que ele pensou na cabeça dele assim: o Senhor, ele não se agrada, ele não tem prazer na alma que recua. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus não tem prazer, irmão, na alma que recua. Por isso que o Senhor te trouxe aqui esta noite, porque Ele vai te revestir de poder e de autoridade, para quando você botar o pé na planta dos teus pés na tua casa, as coisas começam a mudar de figura. Quando chegar na tua rua, o gigante lá da esquina vai olhar para você e não vai vir correndo em direção a você, não. Ele vai ter que correr da tua presença, porque Deus esta noite está descendo uma unção tremenda sobre a tua vida. Você vai ter autoridade na tua casa, no teu trabalho, no teu vizinho, na escola, no ponto de ônibus, aonde você estiver. O gigante vai passar a distância, porque não vai mais tocar no servo de Deus. Aleluias! E agora Davi se incomoda com aquela situação. E Davi então fala assim: quem é porventura esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é esse gigante que está deixando a sua vida cair em declínio, em degradação? Você não consegue mais construir nada. Os seus sonhos, os seus projetos estão dentro de uma gaveta. Há quanto tempo você pensou fazer faculdade e não consegue fazer essa faculdade? Há quanto tempo você quis conquistar algo e você não consegue, porque esse gigante não deixa? Mas eu quero dizer que esta noite Deus está pegando na tua mão o seu projeto e está carimbando o passaporte. Deus está carimbando o teu sonho nessa noite. Está dizendo para mim falar para você: volte a sonhar nessa noite, porque o Deus que realiza está aqui. Não importa o teu gigante, o Deus que realiza, Ele está aqui, irmão. Amém, igreja? E agora, irmãos, os seus irmãos pegam Davi e falam: cala a boca, você sabe porventura com quem você está lidando? É um gigante, ninguém pode contra ele. Misericórdia, irmão. Nem os próprios irmãos de Davi sabiam que o Espírito Santo de Deus tinha se apoderado de Davi. Eles não sabiam que quando eles estavam em casa descansando, ele não sabia que Davi, enquanto estava no pasto, lá cuidando das ovelhas, certa feita veio um leão para atacar uma das ovelhas de seu pai. Davi, como guerreiro, ele se pôs à frente, lutou contra o leão, matou o leão. Eles não sabiam que aquele homem pequeno, de estatura mediana, um homem humilde, manso, ele era valente na presença de Deus. Quantas vezes tu é julgado pela aparência? Quantas vezes a pessoa olha para você e não acha nada de graça, não acha nada de graça em você, acha que você não tem autoridade, que você é um qualquer um, você é um zero cortado à esquerda. Mas ele não pode entender que o Espírito Santo de Deus se apoderou de você. Ele vai ter que um dia reconhecer Deus na sua vida. Aqueles que te julgam um dia vai ter que reconhecer, quer queira ou não, vai ter que reconhecer Deus na sua vida. Porque através daquilo que o Senhor vai fazer, homem nenhum poderá fazer. O milagre que Deus tem para realizar na sua vida a partir desta noite, homem nenhum pode te dar, nenhuma fortuna, nenhum ouro da terra pode te dar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. É algo tão grande que o gigante não pode suportar a glória. Eu posso imaginar que todos os gigantes que chegaram aqui esta noite, eles estão lá na rua, com o olho estatalado, querendo correr para um lado para o outro. Mas, irmão, o gigante
machuca, maltrata. Nós somos seres humanos, somos falhos, né, irmãos? Estamos passando por processos de aprimoramento no Senhor. Eu costumo dizer que nós aqui na terra, nós estamos estagiando para entrar no céu. Amém? Só vai entrar aqueles que são aprovados. Amém, irmãos? Pode parecer que não estamos recebendo nada por isso, mas, irmão de Deus, o tesouro que o Senhor tem guardado para mim e para você são ruas de ouro. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais sofrimento. É isso que Deus tem para você e para mim. Amém, igreja? Então, meu amado, quando o gigante se levanta, ele levanta para cair. Ah, mas pode parecer muito forte. Forte é o nosso Deus. Amém, irmão? O nosso Deus tem todo o poder de mudar a história. Todo o poder. Como diz a mensagem, aquele gigante foi até Davi, irmãos, com escudo, com lanças, com a sua força física, com o seu preparo de guerra. Ele foi preparado para a guerra. E quando ele olha Davi, um jovem de pequena estatura, ele debochou de Davi, irmão. É esse ponto que eu quero chegar. O inimigo às vezes ele debocha de você, irmão. Ele não acredita naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele olha para a sua vida, ele acha que ele pode destruir, que ele pode manipular, manusear, como qualquer um pode manusear um boneco, jogar para um lado e para o outro. Amém, irmãos? Mas o que ele não sabe, que quem está no controle da sua vida é Jeová, é onipotente, onipresente, onisciente, é o todo-poderoso Rapá. É Ele que está com as mãos sobre a tua vida. E diz o Senhor que operando Deus, quem pedirá na sua vida? Eu não sei há quanto tempo tu anda chorando, irmão. Há quanto tempo tu tem estado triste. Tem passado seus dias e você não tem conseguido sair do lugar em que você está. Você sonha, você pensa em se levantar, mas parece que tem a mão do gigante sobre a tua cabeça e não deixa você se mexer, não deixa você respirar. Você vê o teu vizinho do teu lado crescer, multiplicar, melhorar, prosperar, e você fica parado no canto. Parece que tem um peso sobre a sua vida e isso tem te feito chorar. Mas não vou falar isso para te alegrar, irmão. O Senhor está mandando dizer para a igreja nessa noite que Ele vai mudar a tua história nesta noite. É Ele que vai pegar esta peleja. Da mesma forma que Ele falou com Josafá. Josafá, não entristeçai, não fique triste, não fique preocupado, porque nesta peleja não terás que pelejar. Essa peleja não é sua, irmão. É do Senhor. Porque Ele tem ciúme de você, está entendendo? Ele te ama tanto que o ser humano não entende. Quantas pessoas já desistiram de você, irmão? Quantas pessoas já disseram que você não vai conseguir, que você é um derrotado? Mas o Senhor não abre mão de você. Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ainda que tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. E o Senhor provou isso lá na cruz do Calvário. Ele foi, diz a Bíblia, como uma ovelha muda levada ao matadouro, mas não abriu a sua boca, porque ele sabia que ele ia nos dar a vida eterna. Então você não é diferente. Você não é uma pessoa desprezada, desprezível. Não, amado. Você tem o seu valor, e o valor que você tem não tem preço. O Senhor comprou a sua alma, a sua vida a preço de sangue. Então ai do inimigo que tocar em você. Levanta a tua cabeça. E agora aquele gigante, quando olha para Davi, só porventura algum cão para lutar com uma criança, um homem despreparado. Era dessa forma que o gigante olhava para você, irmão. Ele é despreparado. Ele não consegue reagir
Ele não tem nenhum tipo de reação. É fácil matar ele. É fácil acabar com ele. O inimigo estava falando isso na sua vida, irmão. Mas hoje eu vejo você se levantando da cinza. Eu vejo você ficando de pé, sacudindo a poeira e gritando bem alto: Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Eu recebo a autoridade do céu e parte retirada ao gigante. Talvez você veio de casa com tanto peso, com tanta tristeza. Senhor, há quanto tempo eu tenho sofrido. Mas quando tu entrou nessa porta, tinha um anjo do Senhor ali com uma prancheta na mão e uma caneta de ouro. Só para aqueles que acreditam em revelação, irmão. O Senhor me mostrou isso no início do culto aqui. Um anjo do Senhor na porta com uma prancheta e uma caneta de ouro. E não passou um sequer da porta para dentro sem que ele não anotasse o nome completo e o endereço. O que eu quero dizer com isso? Que Deus já visitou a tua casa nessa noite. E quando tu entrar na porta para dentro, alguma coisa tu vai sentir de diferente. Amém, igreja? É tremendo, irmão. Deus tem misericórdia daqueles irmãos que não acreditam em revelação, né? É, garoto? É triste. Eu já vi irmãos falar isso, irmão. Eu não acredito em revelação. Eu não acredito que o Senhor usa no reta terra rodando no poder. Não sabe, não sabe o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na igreja. Deus é capaz de usar uma criança dessa aqui, irmão, dar aula para todos nós aqui dentro. Então você está entendendo a grandiosidade do Deus que vai estar falando contigo essa noite, irmão? Ele está dizendo: nessa peleja não tem mais que pelejar. Em outras palavras, eu vou arrancar a dor que está no seu corpo. Eu vou reestruturar a parte óssea do teu corpo. Eu vou tocar da cabeça à planta dos pés e vou retirar todo o mal. Deus está dizendo a você que Ele vai percorrer as suas veias, as suas juntas e medulas, articulações sanguíneas, batimento cardíaco, pulmão, coração, os ossos, pele e carne. Deus vai renovar você hoje. E quando aquele gigante veio, Golias, ele pensou que Davi fosse bater em retirada, que Davi fosse correr, porque ele estava acostumado o israelita correr dele, né, irmão? Mas naquele dia foi o contrário. Quando ele veio em direção a Davi, Davi não corre em direção ao contrário. Davi vai em direção a ele, irmão. Diz a Bíblia que ele tinha um alforje. Sabe o que é alforje, irmão? É uma capa, é uma bolsa de couro que os pastores costumam usar, né? Quando eles apacentam ovelhas, quando eles fazem viagem, quando eles faziam viagem, grandes viagens. Naquele tempo não tinha carro. Então o que é, irmão? Porque esse alforje é uma bolsa de couro que eles usavam, e eles pegavam do ribeiro aquelas pedras redondas, as mais redondas possíveis, e colocavam na bolsa. E eles usavam uma funda. Sabe o que é funda, irmão? Funda era uma espécie de tipo tiradeira, para que você venha entender. Então ali, irmão, eles tinham habilidade com aquilo ali, porque era com aquela ferramenta, era com aquilo ali que eles usavam e espantavam as bestas feras do campo para não matar as ovelhas do pai. Então eles usavam, tinham experiência de lançar aquela pedra a grande distância com precisão. Davi era preparado com isso, e os gigantes não sabiam. E a Bíblia diz que Davi pegou uma das pedras, colocou na sua funda e começou a rodar, irmão. Rodar. Eu posso imaginar você rodando agora a sua única pedra que você tem, mas com autoridade neste momento. Eu posso imaginar, aleluia, eu posso imaginar o teu gigante começando a recuar. Ele começa a andar para trás e você gira e lança a pedra como Davi fez. E diz a Bíblia que o único lugar que não tinha armadura, na testa, uma brecha que havia na armadura deles, a pedra bateu e o gigante caiu por terra, irmão. Amém, irmãos? Davi não era homem aparentemente guerreiro, não
não tinha estruturas de guerra como muitas pessoas pensam, que as suas possibilidades estão na terra. Algumas pessoas pensam que as suas possibilidades de vitória e de conquista ele pode tirar dessa terra. Há um grande engano, irmão. Aquilo que o homem consegue na terra é perecível, vai ficar tudo por aí, mas a armadura que Deus te dá hoje, ninguém poderá roubar, ninguém vai tocar. A autoridade que Deus te dá hoje é diferente da autoridade da terra. É aí que você passa a fazer a diferença, e aquele que está lá fora vai ter que reconhecer Deus na sua vida. Às vezes, quantas vezes você na sua família tem alguém que bebe, que fuma, que usa drogas, que é nervoso, quebra tudo dentro de casa, bate na família, algum problema com o vizinho? Quantas vezes você falou e parece que estava falando com as paredes? A partir dessa noite isso vai mudar, porque quando você abrir a boca para falar, como o Senhor já diz aqui que nessa peleja não deixa de pelejar, quando tu abrir a sua boca, o Senhor vai encher de palavras, e palavras de autoridade, que a terra tem que abaixar a cabeça para ouvir Deus falar. A partir de hoje, quando você abrir a sua boca dentro da sua casa, dentro do seu lar, a casa vai ter que ficar em silêncio para ouvir você falar, porque é a autoridade que Deus te dá nessa noite. Alguns homens de Deus passaram por outros gigantes, irmão. Que gigante é esse? A lepra, igual Naamã. Naamã tinha um gigante, irmão, na vida dele. Ele era um homem rico, poderoso, chefe do exército do rei da Síria. Ele era o comandante do exército, porém tinha muito dinheiro. Ele era um homem que todos conheciam ele como um homem bem-aventurado, porque ele tinha tudo de bom e do melhor. Era um homem muito influente, porém leproso. Havia um gigante na vida dele, que dele próprio não tinha autoridade para tirar esse gigante. Entenda o seguinte, irmão, às vezes acontece com o crente. O gigante se levanta e ele não tem autoridade. Mas sabe o que é isso, irmão? É falta de buscar, é falta de estar orando, é falta de estar consagrando a vida, jejuando. Hoje, quando nós falamos em jejum, parece uma coisa nova. E a igreja do século 21 não quer mais jejuar. E a Bíblia diz que a caça de demônios só com jejum e oração. Amém, irmão? Só jejum e oração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se você começar um compromisso com Deus essa noite, eu garanto a você, em nome de Jesus, que a sua vida vai mudar, irmão. Que a sua vida vai mudar. Amém, irmãos? Então aquele gigante caiu por terra, irmão. Quando Davi lançou aquela pedra e caiu por terra, Davi foi lá, usou a própria espada do inimigo, cortou a sua cabeça e levou para mostrar aos filisteus. Eu quero dizer que Deus está te dando nas tuas mãos hoje o teu inimigo. Amém? O Senhor está te dando autoridade nessa noite para você vencer esses percalços, vencer essas tribulações. Pessoas às vezes estão te entristecendo com calúnia, irmão. Eu tenho sido caluniado duramente nos últimos dias. Tenho, irmão. Amém? Mas eu fico naquela palavra de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo. Se por causa do meu nome sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém, irmão? Se alguém está te perseguindo, te maltratando, glorifica a Deus. É porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Não vamos mais prolongar, a hora já está passada. Eu quero comunicar aos irmãos amados